Então, hoje, irmãos, por favor, para mim eu estou numa situação difícil. Nós tivemos capacitação com o pastor Bruno, que foi unção, poder puro. Daí hoje eu venho dar aula prática, aula de teoria, aliás, sobre a visão celular. Então, com certeza fica difícil, né? Então, hoje, o curso de CTL vai ter matérias de liderança eficaz, de aconselhamento pastoral, vai ter umas 3 matérias sobre liderança, que é muito importante, que o curso é focado para a liderança. Mas essa aula, nós não vamos focar muito em palavra, em poder, em unção. Nós vamos falar sobre o aprendizado. Amém? Então vamos lá, eu quero que vocês me ajudem. Quantas fases tem a célula? 4? Quais são? Na ordem. Comunhão, evangelismo, edificação e multiplicação. Muito bem. Quanto tempo é cada fase? A comunhão tem um mês? Sim ou não? Mas eu quero que vocês participem. 1 mês. E o evangelismo? 2 meses? No meu texto aqui que eu estudei estava 60 dias. Pode mudar? Claro que pode. Às vezes você fez 2 meses e não aconteceu nada, conversa com o seu discipulador e fala, ó, preciso de mais 1 mês. É engessado o processo ou ele pode alterar, pode ser transformado? Claro que pode ser transformado, pode ser mudado, desde que você também esteja alinhado. Mas o normal, uma célula saudável, são 2 meses. A terceira fase, que é a edificação. Por que a edificação vem depois do evangelismo? Porque nós entendemos que depois que as pessoas chegam na igreja, elas são bebês espirituais e elas precisam do quê? De um alimento, elas precisam de um cuidado. É aí que entra o livro de consolidação, aí que entra o curso de batismo também, para elas aprenderem mais, aí que entra também o discipulado e também que é a fase que nós estamos de edificação. Quanto tempo que é a fase de edificação numa célula? Quantos? Quem acha que é 2 meses? Quem acha que é 3 meses? Quem acha que é 4 meses? Quem acha que é 5 meses? Vamos fazer as contas. 1 mês de comunhão, 2 meses de evangelismo. Quanto tempo é de multiplicação? 1 mês. Então dá 4. 9 menos 4? 5 meses. Então por que nós priorizamos o tempo de edificação? Porque é na edificação que os irmãos crescem, é na edificação que é gerado aquilo que você está ensinando. Porque ele vai representar aquilo que você é. Então isso não é nem o que eu vou falar ainda hoje. Mas isso é o mínimo sobre a visão celular que nós precisamos aprender. Onde tem isso? O livro Manual da Visão Celular existe isso. Algumas coisas importantes que você precisa saber. O processo natural e sadio de uma célula. Um exemplo. O que você faz no período de comunhão? Algo muito importante, que às vezes os irmãos não fazem. Que antigamente nós chamávamos de pacto, mas hoje a gente chama de aliança. Quantos pactos ou quantas alianças são? 10. Amor incondicional, transparência, e entre outros tem aqui, também não vou lembrar os 10 de cabeça. Mas o que acontece? É algo muito importante. Mas aí que está, por que entra a reciclagem, meus irmãos? Porque muitas vezes nós nos esquecemos das coisas mais importantes da célula. Então hoje, você não vai ver nada sobrenatural, você só vai relembrar aquilo que você já sabe. Então isso é muito importante. A próxima aula, que não vai ser terça que vem, que é o carnaval, na outra, que é a agenda exatamente do CTL, a terceira aula de visão em prática, a primeira foi o pastor Bruno, hoje a segunda, e a terceira no dia 20, nós vamos fazer alguns workshops, ou seja, vai ter um lugar que vai falar sobre o louvor na célula, vai ter outro lugar que vai falar sobre estratégias de evangelismo, vai ter outro lugar que vai falar sobre o lugar do líder, e outro lugar que vai falar sobre o lugar do anfitrião, e outro lugar que vai falar sobre as células kids. Então nós vamos ter, já está marcado 5 workshops, com preletores especiais, diretamente de Rio Grande da Serra, os discipuladores. Então vai ser muito bom, isso também é algo para te ensinar, da estratégia. O workshop é legal porque ele te faz ser criativo, te faz ter ideias, porque é um grupo menor, dá para fazer pergunta, tá bom? Então isso é muito importante você entender.
que a célula, ela tem 4 fases, e dessas 4 fases existe um processo em cada uma. Um exemplo, como eu disse, na comunhão, nós temos os pactos ou as alianças. O que é feito nos pactos ou nas alianças? Você faz o quê? Algo com eles, mostrando o compromisso, mostrando a assiduidade, mostrando o que vocês estão juntos para um propósito. Quais são os 10 pactos? Eu tenho aqui o amor incondicional, honestidade, transparência, oração, sensibilidade, disponibilidade, confiança, prestação de conta, assiduidade, que é a participação, compromisso, né? E a multiplicação. Ou seja, por que você tem um pacto ou uma aliança de multiplicação? Para que a célula não vire aquele clubinho fechado que você não quer que ninguém mais entre para ficar aquilo para sempre. Então, quando você faz uma aliança sobre a multiplicação, você está se comprometendo o quê? Eu estou junto para a gente multiplicar. Daí, quando chega aquele dia da multiplicação, você não vai fazer aquele bico lá, estou bravo, porque eu não queria ficar com essa pessoa. A célula estava tão boa, parecia o clubinho nosso lá quando era criança. Não é para isso. Então, todo pacto tem um propósito. Qual que é o pacto da transparência? O pacto da transparência é justamente para quê? Para quando você não estiver feliz com alguma coisa, você vai chegar e falar, Nardel, eu não gostei, porque hoje na célula você me expôs quando você disse que eu não sabia cantar direito. Douglas, eu não gostei, porque aquele dia você disse que o único pedido de oração meu que não foi cumprido foi que eu não emagreci. Então, isso é transparência, mostrar. Por quê, irmãos? É importante. Por que existe divisão? Porque as pessoas não são transparentes. Porque quando você é transparente, você resolve o problema. Às vezes as pessoas falam, você viu, a pessoa está brava com você. Eu falo, não sei o que aconteceu, eu não estou sabendo. Então, se a pessoa chega para mim e fala, eu estou chateado, porque aconteceu isso, eu falo, meu irmão, me perdoa, não foi a intenção. Então, isso também é importante. Um detalhe muito importante nos pactos ou nas alianças. Como que nós fazemos isso? Quando? É na primeira reunião? É na segunda? Geralmente são nas últimas reuniões. Por quê? Porque as primeiras semanas é o tempo de vocês terem afinidade, momento de comunhão, para se conhecer melhor. Por que se conhecer melhor? Porque muitas vezes no processo da célula, algumas pessoas que ficaram com você não tem tanta afinidade, porque era uma célula grande, ou também por quê? Porque chegaram gente no tempo da multiplicação. Chegaram tempo... Ô Léo e Lili, antes de vocês participarem daqui, vai rapidinho lá atrás que o pessoal quer falar com vocês. Desculpa falar aqui. Aí o chicote estrala, hein? Brincadeira. Então, continuando, irmãos. Então, tudo isso é importante. Agora, algo muito importante numa célula. Você já reparou que em algumas células, você faz, vai visitante, mas nunca permanece? Sim ou não? Ou era só na minha célula acontecer isso? O que acontece, irmãos? Nós precisamos ver, é Deus que faz, mas nós precisamos também ver como que está a nossa dinâmica, a nossa qualidade. Como está o nosso louvor? E tudo isso vai ser falado semana que vem. Mas o que eu quero dizer? Como eu estou falando das fases da célula, os pactos, por exemplo, as alianças. Como que nós fazemos? Eu falo isso porque eu já fiz assim, mas eu aprendi depois a ser dinâmico. Quantas vezes o líder chega com os 10 pactos, se faz os pactos na célula, e ele fala, agora eu vou ensinar os pactos, fica 1h30. Aliança, você tem que ter compromisso, aliança, lá. Honestidade. E ninguém tem a oportunidade de falar. Então você tem que ser dinâmico e criativo. O que nós fazemos, não é uma regra, mas eu, por exemplo, quando eu lidero o célula, eu faço. Geralmente, eu falo 1 semana, 2 semanas antes para os irmãos se preparar, eu dou uma aliança, um pacto para cada um se responsabilizar, e nisso eu falo, seja criativo, traga uma imagem, uma foto que represente isso que você vai falar. Seja criativo, escreva algo do seu coração, não aquilo que está escrito no papel. E para quê? Para que você possa expressar até com um exemplo da sua própria vida. Então isso é muito legal. Algumas células fazem um mural com os 10 fotos, os 10 pactos. Para quê? Para todas as vezes que você estiver naquela célula, você vai olhar e você vai lembrar que você tem aliança, você tem assiduidade, você tem transparência, você tem um amor, tem a oração. Qual que é o pacto da oração? É se comprometer a orar pelo seu irmão. Se ele está mal, você tem uma aliança com ele, um pacto, fala, eu vou orar por você. Então tudo isso gera um compromisso. Por isso que a célula ela é diferente de um culto no lar, que é algo também que eu quero falar nessa noite. Qual que é a diferença de uma célula para um culto no lar? Culto no lar, o foco é ministrar uma palavra, e talvez um louvor, mas é um mini culto. É exatamente o que acontece numa igreja, vai acontecer na casa. O propósito da célula não é esse.
O propósito da célula é o quê? Você ruminar, você falar, você compartilhar aquilo que Deus falou com você. Então, se Deus falou algo com você, fala, e aplicar algo aplicável. Por que acontece? Eu sei que aqui em Rio Grande não acontece isso, mas em Mauá acontecia muito. A palavra de domingo teve 30 tópicos. Daí chega lá o irmão para levar a palavra. Então, o que Deus falou com você? Então, Deus falou comigo primeiro. Você precisa ser submisso. Então, a submissão, a Bíblia diz em 38 versículos, só no Novo Testamento e tal. Daí fica meia hora. Segundo tópico. Teve uma célula uma vez que eu fui em Mauá, isso é verdade mesmo, em Mauá. Que tinha 10 tópicos. Tinha passado 30 minutos, ele estava no segundo. Eu falei, ele não vai falar todos. Terceiro, quarto, eu estava ficando angustiado. Preste atenção, uma célula, ela tem que ser estratégica e ela tem que ter aquele gostinho de quero mais. Todo mundo tem que sair da célula com aquele, que rápido, como foi legal, semana que vem eu estou de volta. Agora, se for aquele negócio entediante, fala, graças a Deus terminou esse negócio, nunca mais eu vou nesse negócio. Entende? Então, precisa ser dinâmico. Tem célula, por que a célula ela não pode ter mais do que 15 pessoas? É o ideal. Porque imagina 15 pessoas falando junto, ainda mais se for a maioria mulher. Brincadeira. Mas é verdade, irmãos, imagine, tem célula que leva 2h30. Qual que é o período de uma célula? Quem pode me responder aí? 1 hora? 1h30? Quanto tempo? Quem acha que é 1 hora? Quem acha que é 1h30? Vamos lá então, vamos por partes. Com o lanche ou sem o lanche? Com o lanche 1 hora? Isso aí, 1h30 com o lanche. Isso também é importante. Tem irmão que acha que ele é dono da casa ou ele acha que o crente é bobo. Porque ele chega na casa 3 horas antes, acaba o lanche, ele abre a geladeira, não tem mais nada a fazer aí não, e sai meia-noite. Irmãos, nós precisamos também ter respeito. Então, são coisas que nós vamos falar muito semana que vem. Mas exatamente o que eu estou falando aqui, irmãos, é aula de visão em prática. Então, você que já fez CTL e você fez comigo, você ouviu essas coisas. Outra coisa importante também, irmãos, a célula, a questão também do anfitrião, nunca é legal que seja o próprio líder. Por que não pode ser o líder o anfitrião? Não é ideal. Por quê? Porque quando tem problema na casa, o líder falar é uma coisa, o dono da casa é outra. Imagine assim, a célula na casa, vamos dar o exemplo aqui, do Anderson. E ele não é o líder é o, não vou falar o Nardel não, deixa eu falar o Carlinhos. O Carlinhos é o líder. E chega lá um dia, todo mundo, o amor, a unidade, chega na casa do Anderson, as crianças lá quebram um presente valioso de R$1.000 que ele tinha lá. O irmão muito amado fala, não, deixa, normal, acontece. Daí na outra semana as crianças pegam a faca e cortam o sofá. O que acontece? Imagina se ele é o líder, como que ele vai expor isso para a célula? É constrangedor. Agora o que ele chega? Ele tem afinidade, tem liberdade com o líder, fala, Carlinhos, é o seguinte, eu não tenho problema de abrir minha casa é para Deus, mas a gente precisa ter zelo, eu tomei prejuízo, só em 2 semanas já foi 2.500. Quando eu abri a casa falaram que eu ia prosperar, mas parece que está tudo contrário aqui. Então o que acontece? O Carlinhos como líder, não é a casa dele, é muito mais fácil ele cobrar o pessoal. Falar, irmãos, sem o Anderson, para não constranger, a gente precisa fazer uma vaquinha aqui e pagar as despesas lá, porque deu prejuízo. A nossa ideia é ser um bom testemunho. Então é muito importante a gente entender também os papéis. Semana que vem nós vamos entrar em detalhes sobre o papel do anfitrião, o papel do líder, ou a importância do louvor, a questão do evangelismo. Por quê? Porque qual que é a nossa finalidade? Muitas vezes alguns irmãos têm dificuldade de evangelizar, muitas vezes os irmãos têm dificuldade de falar de Deus. Então tudo isso vai ser falado semana que vem. Amém? Então vamos começar? Nem comecei, nem estava usando aqui nada ainda. Uma coisa muito importante que a gente precisa aprender, irmãos, eu não sei quantos sabem disso, mas nós somos uma igreja em célula ou uma igreja com célula? Em célula ou com? Dá um tapinha nas costas para a voz sair, você vai. Em? Por que não com? A igreja com célula, a célula é mais um programa da igreja, eu ia falar da TV.
É mais um programa da igreja. Agora a igreja em célula, a célula faz parte do corpo. A igreja em célula é como um pássaro de 2 asas. Você já viu um pássaro com uma asa voar? Sim ou não? Por quê? Está incompleto. A igreja em célula é como um pássaro de 2 asas, onde uma asa é o culto de celebração, culto da família, culto de jovens também, e a outra asa é o quê? É a célula. Isso é muito importante você saber. Por quê? Porque nós priorizamos sim a célula como membro, como parte do corpo da família de Cristo, como igreja, porque ela é importante. Todos conhecem a estrutura da igreja, certo? Como que é a nossa estrutura? Tem a célula, que é o líder, tem um discipulador que cuida de N líderes, tem um pastor que cuida de N discipuladores. Quando acontece essa multiplicação? É a mesma coisa na célula. Uma célula para multiplicar, ela tem que ter aproximadamente 15 pessoas, ter passado as fases saudáveis, e nisso multiplica e levanta um novo líder. Mesma coisa, quando tem 8 aproximadamente líderes, levanta um novo discipulador. Por quê? Da mesma forma que uma célula com mais de 15 pessoas, fica inviável você cuidar, ligar, visitar para todo mundo, porque fica um negócio que você não tem mais tanto tempo para todo mundo, não dá, porque é muita gente. É a mesma coisa o discipulador. Para ter qualidade, normalmente um discipulador começa com 4 células, e quando ele tiver com 8, é o ideal que multiplique também. Mesma coisa a igreja, o pastor. Ou seja, eu estava com 8 discipuladores. O que aconteceu? Eu multipliquei a rede e formei o que é a estrutura de jovens e rede de família. É a mesma coisa que acontece numa célula. É um tempo que tem muita pessoa, não tem mais aquela qualidade para o cuidado, então nós levantamos um novo. Você sempre vai gerar segundo a sua espécie. Então o líder, qual que é o papel do líder? Gerar membros e multiplicar uma célula, amém? Não, é gerar líderes, porque ele levanta segundo a espécie dele. Então, por que nós temos um grande problema na igreja, que a maioria das células, quando vão multiplicar, fala, meu, tem 20 pessoas nessa célula, quem vai ser o líder? Então, não tem. Alguma célula já passou por isso? Sabe qual é o problema? É uma falha nossa, porque nós temos que gerar segundo a nossa espécie, a Bíblia ensina isso. Então, se nós não geramos um líder, a célula não foi tão saudável quanto a gente pensa que é, porque eu não gerei aquilo que eu sou. Ou eu não sou um líder tão bom, tão dedicado para gerar aquilo que eu sou. Então isso é muito importante você saber também. A mesma coisa um discipulador. Se o discipulador chegar a 10 líderes e não tiver alguém para assumir uma rede, é sinal que ele não foi tão bem assim, ou não cuidou direito, ou não discipulou. Por isso, na nossa igreja não é uma igreja com células, onde é um programa a mais. Faz parte, é um ministério. Pelo contrário, a célula que gera os ministérios, não é o ministério que gera uma célula. Então, ou seja, a importância de uma igreja em célula, para fazer parte de um ministério de louvor, por exemplo, a pessoa tem que estar integrada na célula. Todo mundo que vem na igreja é obrigado a estar na célula? Não. A pessoa não quer, não gostou? A igreja está aberta, ela pode vir, pode tomar ceia tranquilamente. Se for batizada, é muito bem-vinda. Mas para entrar no ministério, ela precisa estar integrada numa célula. Precisa ser líder? Não. Mas nós entendemos que a célula é parte do corpo e faz parte da igreja. E assim como o culto é importante, a célula também. Então, por isso, para estar no ministério, você tem que estar numa célula. Se você está vindo na igreja há mais de 3 meses, qual que é dos requisitos para você ser apresentado? Estar numa célula. Por quê? Porque você se adaptou, você concordou, então você está de acordo com aquilo, e isso também traz um crescimento. Isso é a nossa estrutura, que nós vamos crescendo, e é normal, vai chegar uma hora também que a célula também, assim como a célula multiplica, a igreja, o discipulador multiplica, talvez vai chegar um momento que a igreja vai multiplicar, assim como em Mauá não tem só um casarão, em Mauá tem, se eu não me engano, 9 ou 10 casarão. Amém? Algumas coisas que eu queria falar, eu vou pular aqui, porque eu coloquei aqui as funções do líder, alguma coisa de ser submisso, tudo isso, mas isso nós vamos falar semana que vem. Quem é líder aqui, só para eu saber? Quem é anfitrião? E quem veio porque quer ser líder ou anfitrião? E quem veio e não quer ser nada? A maioria não levantou a mão? Não? Sim ou não? Então vamos explicar algumas coisas. Irmãos, como domingo nós falamos sobre o pão, o vinho e o azeite, o óleo,
hoje, para os líderes que vieram, vão ganhar um presente, vai ganhar um óleo que alguns irmãos pediram, tal. Então, se ungir a célula, ungir alguma coisa, a sua casa, deixar na sua bolsa, tá bom? Você que é líder, você vai ganhar um óleo desse, depois você pega aqui, ou pega com o Anderson, que o Anderson vai distribuir. Amém? Um para cada, não é o casal, tá? É um só. Então, esse é um presente da comunidade de Casarão para você. Amém? Continuando então, irmãos, eu vou falar sobre algumas coisas da visão. Hoje eu vou focar mais nessa parte teórica da visão. E daqui a pouco nós vamos parar para perguntas. E daqui a pouco, depois das perguntas, nós vamos ter um tempo de dinâmica para você ter com a sua equipe, com o seu discipulador, tá bom? Hoje é bem prático também. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, a célula, ela é a base da igreja. A célula não é mais um programa ou mais um ministério. A célula, ela é a base da igreja. O que que acontece? O ideal é que uma célula não seja desmarcada. Às vezes acontece de a igreja acabar, vai ter uma capacitação para toda a igreja numa quarta-feira, então vai ser na igreja? Acontece, por quê? É algo oficial da igreja, onde a célula vai estar acontecendo na igreja, ou seja, não deixou de os membros estarem reunidos, não deixou que as pessoas estivessem reunidas na igreja. Agora o que não pode é o seguinte, irmãos, hoje tem a final do campeonato da Libertadores, e o Corinthians nunca chega na final, como chegou, então eu quero assistir. Desculpa, irmãos. Então o que acontece? Eu já liderei, graças a Deus essas coisas só acontecem em Mauá. Mas quando eu era líder de jovem, a célula era de sábado. E o anfitrião e mais 2 meninos eram palmeirense doido, desesperado. E quando tinha jogo do Palmeiras sábado, eu chegava na célula, que era metade da célula, os 3, eles não estavam. Ficava eu e mais 2 lá, eu agi mais um. Não tinha célula. O que acontece? Quando você se compromete a participar, tem que ser uma prioridade. Você fez o pacto lá da assiduidade, da participação, da transparência, da prestação de conta. Então isso é muito importante você entender também que isso é um dos mandamentos que protege a visão celular, para que não se perca, para que não vire algo, sei lá, que você não dê valor, ou que vire mais algo religioso na sua vida. Uma outra coisa importante, às vezes a gente se vangloria de, nossa, minha célula tem 35, eu já poderia começar a fazer um culto lá em casa. Você saiu do foco, porque a célula não é um culto da igreja. A célula é o quê? Um momento que faz parte, que é a extensão da igreja. Não é o culto, é a extensão. Então o que acontece? Não é ideal, como eu falei, 15 pessoas é o ideal. Então, sua célula tem 6 meses, tem 15 pessoas, é o tempo de você chegar com o discipulador e falar, discipulador, é o seguinte, eu não estou dando conta, por mais que eu fique feliz de ter 15 pessoas, quem não fica feliz tendo 15 pessoas na célula, né? Mas o que acontece? Isso não é muito bom, porque vai atrapalhar o compartilhamento, a reunião não vai ser tão gostosa, porque nem todo mundo vai falar, ou alguns irmãos gostam de falar bastante, e vai falar 1 hora, depois os outros não falam. Então isso também é muito importante. Uma outra coisa também para você proteger a visão, não se embriague, não cresça, porque a sua célula é a melhor célula da igreja. Existem ciclos e processos na nossa vida. Eu já tive um momento que eu diluí célula, a primeira célula que eu cuidei, eu peguei uma bucha que eu não vou falar quem era, mas era lá em Mauá também. Mas ele era meu líder, ele pegou, desistiu da célula, tinha 3 pessoas, eu era o anfitrião. E ele pegou, eu vou estudar, não quero mais saber de célula, e entregou na minha mão. E o discipulador falou, tá, leva. O discipulador na época era o Tadeu, era meu discipulador. Ele falou, não, Douglas, assume, você é bem, assumi, tinha 1 ano de igreja. O que acontece? Eu não tinha estrutura, eu achei que eu poderia fazer, eu era o próprio anfitrião, meu irmão era da minha célula, ele foi para Jocum na época, ficou eu, o baterista da igreja do culto de jovens, que era o Tiago, que a célula começava às 5h30, 6 horas, ele falou, eu estou indo lá porque eu preciso ensaiar. Música é uma bênção, né? E eu e mais um menino lá, ou seja, matou a célula. Então o que eu estou falando? Não se embriague ou não se glorie pelas coisas que você está vivendo hoje, porque vai ter momento que você vai viver a célula, vai ser a pior célula do mundo, mas vai ter momento que a sua célula vai ser a melhor. Então cuidado para isso não entrar no seu coração e falar, minha célula é porque eu estudei, é porque eu me preparei, eu fiz teologia, é porque eu oro 3 horas por dia. Irmão, não tem nada a ver com você, tem a ver com Deus. Então não se embriague, não faça isso, porque isso vai fazer mal para você, porque isso vai tirar toda a glória de Deus e vai trazer para você. Então acredite, você não é tão bom assim para fazer uma célula romper, e você também não é tão ruim assim para uma célula morrer. Amém?
Uma outra coisa importante, a célula, o propósito é que ela se multiplique. 9 meses é o ideal. Ah, mas não multiplicou em 9 meses, eu estou em pecado. Não, irmão, não tenha peso. Nós não vamos ficar cobrando, nós vivemos na graça. Nós não vamos ficar impondo. E aí, não vai multiplicar? Você está em pecado. O que você fez porque a célula não multiplicou? Irmãos, talvez já teve muitos anos atrás que a gente era imaturo ao ponto de pensar assim. Mas nós entendemos que é a graça e é Deus que faz. Então, se você não multiplicar, ninguém vai te cobrar, dizer que você é irresponsável, que você não é capaz. Existem tempos. Então, nós entendemos que é a graça do Senhor que faz. Então, se você não multiplica em 9 meses, vamos estender. Tem célula que está 1 ano e meio. É o ideal? Não é o ideal. Se vê que não deu, vamos fazer alguma coisa para mudar e melhorar isso. Mas a ideia não é culpar, não é julgar e não é trazer peso para ninguém. Mas algo importante que você precisa saber, você não pode travar. Às vezes o problema é que você gostou tanto daquela equipe, aqui eu não abro mão. Nardel sair da minha sala de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu levanto o irmão lá, se converteu antes de ontem, vai batizar domingo, já pode pôr ele como líder. Mas o Nardel não, o Nardel me ajuda. Então entenda, nada é seu. O problema é que muitas vezes a gente usa a célula e a gente acha que as coisas são nossas. Não são. Amém? Quantos estão entendendo? Então também é algo para proteger a visão. Não impeça e não trave o crescimento da célula. Uma outra coisa, irmão, não é um peso para você, mas nunca o nosso propósito é fechar a célula. Nunca, faz aí, se não der certo, fecha. Claro, irmão, se não deu certo, a gente não vai criar um problema e impedir, mas o nosso propósito nunca é fechar, porque não pense em número, mas a gente pensa o quê? No crescimento, na estrutura, porque nós queremos ter muitos filhos semelhantes a Jesus, parecidos com Jesus. Então, se fecha uma célula, entristece o nosso coração. Por quê? Porque nós estamos interessados em um monte de célula? Não, porque nós sabemos que pessoas morreram, pessoas não estão no caminho do Senhor, ou pessoas não cresceram. Então, a nossa tristeza quando fecha uma célula, não é porque tem menos uma célula, mas é porque tinham vidas preciosas naquele lugar. E por algum motivo, por algum erro, por algum deslize, aquelas pessoas se enfraqueceram, desviaram, desistiram. Então acredite, muitas vezes quando nós estamos contaminados, é a coisa que nós mais ouvimos. Porque a visão celular só pensa em número. Olha lá, quer ter 50 células, quer ter 500 membros. Irmãos, acredite, a ideia não é número. Mas quando nós temos 500 membros, nós temos 500 pessoas salvas para Cristo. E esse é o interesse. Então não pense nisso, não deixe alguém plantar essa mentira na sua cabeça. Célula cheia, rede cheia, não é para a glória do discipulador, do líder não, mas é para a glória de Deus, porque mais vidas foram salvas e nós somos chamados para quê? Para isso. Deixa eu contar um negócio importante para vocês. A palavra de Deus, ela nunca mudou. Deus muda a forma de fazer, mas a palavra não muda. Quando Deus criou Adão e Eva, qual que era a palavra de Deus? Sede fecundos, multiplicar a terra. Depois não deu certo, Adão falhou. Levantou Adão. Levantou Noé com uma arca. Depois falou o que para Noé? Para que ele multiplicasse a terra. Também falhou, não deu muito certo. Mesma coisa acontece com Jesus. Jesus vem o quê? Para um novo tempo. E o que ele diz? Ide pregar o evangelho a todo mundo. Ou seja, para multiplicar também. Então qual que é o propósito da célula? Multiplicar. A igreja só pensa em crescimento e multiplicação. Mas a gente pensa o que Jesus pensa. Jesus quer crescer e quer multiplicar. Então não deixe que isso contamine a sua mente. Porque às vezes as pessoas que estão desmotivadas ou desanimadas, elas querem achar argumento para culpar a igreja, culpar o líder, culpar o anfitrião, culpar o discipulador. Irmãos, pelo amor de Deus, nós crescemos. Vamos zelar e vamos cuidar daquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos. Amém? Uma outra coisa, irmãos, eu falei, mas reforçar aqui. Uma célula saudável é aquela que gera líderes em treinamento. Quando que você levanta um líder de treinamento? Vamos ver se vocês estão afiados. Quando que é levantado? Quando que você começa a mostrar mais para a célula, apresentar, ser algo mais... No momento da multiplicação, amém? Não, lógico que não. Na verdade, quando acaba o período de comunhão, você já começa, e você não precisa apenas um, você pode pôr 2 ou 3 e investir, e começar a ver que ele é diferencial na célula. E quando você já está no período de edificação, ou seja, na transição do evangelismo, as pessoas já têm que olhar para as pessoas que são líderes de treinamento, e você não precisa falar, mas elas precisam identificar. Um exemplo, estou na sala Nardel, eu vejo, meu, Anderson é diferente, ele é compromissado, ele participa, e dificilmente ele falta. Ele gosta de compartilhar a palavra, ele traz o louvor, ele é diferente aqui. Então você percebe isso.
Da mesma forma, quando o seu discipulador foi levantado, ou quando o seu líder foi levantado, foi perceptível isso, não foi? Sim ou não? Tem que ser, para não ser um baque na sua vida. Uma outra coisa importante, irmão, célula não é suspense. Tem irmãos que vai multiplicar a célula, a multiplicação é 8 horas da noite no sábado, 7h30 ele manda, se preparem, daqui a pouco você vai saber com quem você vai ficar. Não é assim que funciona a célula. Os irmãos estão sofrendo, já deu infarto, não vai nem na multiplicação. Irmãos, o negócio tem que ser transparente e conversado. Como que é feita uma multiplicação? Uma multiplicação é feita, irmãos, estou falando tudo coisa que a gente já sabe, mas você precisa reforçar isso para poder não errar. Como é feita a multiplicação? Você olha o quê? Localização, você olha a idade, você olha perfil, você olha tudo isso. Então, jamais você vai fazer algo que só vai ser bom para você, tem que ser bom para os dois. Jamais você vai fazer algo que vai ser bom só para um bairro, tem que ser bom para os dois. Então, tudo isso é avaliado em todo tipo de multiplicação. Multiplicação da rede é a mesma coisa. Uma vez eu estava em Mauá, e eu lembro que um discipulador muito espertinho foi multiplicar a rede. Acho que o Fernando sabe quem é. Ele tinha acho que 9 células. Daí ele fez a multiplicação, ele ficou com 6, e o novo discipulador ele pôs 3. Daí eu falei, por que você fez isso? Porque eu já ralei e trabalhei, ele tem que aprender muito, então ele tem que dar valor. Irmãos, então às vezes a gente é muito ingênuo, entende? A gente não é melhor que ninguém, tem que ser algo saudável. A célula não é um peso, tem que ser algo gostoso. Outra coisa importante, irmãos, na visão celular, que é algo para você proteger a visão no seu coração. Você não é concorrente de ninguém. Você não é igual quem trabalha na Sadia e quem trabalha na Aurora ou na Perdigão. Perdigão e Sadia é a mesma coisa hoje, né? Ou na Seara, por exemplo. Que o meu tem que ser melhor, o meu tem que ser diferencial. Irmãos, para com isso, seja humilde, aprenda. Fala, Anderson, como foi mesmo aquela dinâmica que você fez? O pessoal está falando bem, me ensina, eu quero fazer igual. O problema é que muitas vezes a gente quer concorrer com a rede, com a célula, com o líder, com o discipulador, porque eu sou melhor. Entenda isso, você quer proteger a visão no seu coração? Você não é melhor que ninguém. Você tem que reconhecer que existem pessoas que vão fazer coisas que você precisa aprender. Irmãos, eu não tenho dificuldade nenhuma de pedir perdão ou de pedir para me ensinar algo. Pastor Murilo e Pastor Bruno são 2 homens que quando vêm aqui eu falo, eu fico admirado, porque me ensinam muito. Então eu não tenho dificuldade com isso. Eu não tenho dificuldade de procurar, como o pastor Flávio, que é meu supervisor, por exemplo, falar, pastor, eu não sei resolver isso, como que eu faço? Pastor, eu tive um problema no meu casamento, o senhor me ajuda? Isso também é muito saudável, ninguém aqui é super-herói, então nós não estamos aqui competindo. Deixa eu ver, porque o meu discipulador prega melhor. Porque o líder, se ele pregasse, ele era muito melhor. Porque o Douglas realmente é muito fraquinho, se fosse outro ia ser melhor. Mas nós não estamos competindo para isso, amém? E alguns valores, rapidamente, 9 horas eu encerro. Alguns valores inegociáveis na célula que você precisa saber também. Primeiro, a célula ela é a coluna da nossa igreja, ou seja, é a prioridade. Isso tem que ser muito importante na nossa célula, que ela se destaca e ela faz parte da igreja, ela não é mais um evento, como eu já disse. Outra coisa, nenhuma atividade ela pode concorrer com a célula. Sabe o que é? Eu vou no cinema hoje com a célula, tá bom? Entenda isso, não é porque você está fazendo com a célula que você vai deixar de fazer a célula. Vamos lá, o que é célula? A reunião de célula é aquilo que acontece numa quarta-feira, numa quinta-feira ou num sábado. Na maioria dos casos aqui, acho que não tem ninguém diferente disso. Isso é a reunião de célula. Mas o que é célula? A célula é o relacionamento. Então, célula é você ligar para o Josa amanhã e falar, Josa, eu vou no shopping passear, vamos comigo? Esse discipulado é a célula. Então, a célula não é o dia da reunião, aquilo chama reunião de célula. A célula é o dia a dia. Então, às vezes, você fala, eu tenho uma célula. Não, muitas vezes, alguns aqui só tem a reunião de célula. Porque só está presente na reunião, mas não está presente mais nada. Então, a célula é o compromisso, o relacionamento, a afinidade. Então, você estar numa célula não é só estar numa reunião, num evento de 1h e meia com um lanche. Mas você estar numa célula, é você estar envolvido num discipulado, num cuidado, ter prazer nessas coisas. Amém? Questão também inegociável. A célula, ela se reúne semanalmente. Porque existem alguns modernistas aqui que falam, a partir de hoje a minha célula vai ser a cada 45 dias. Porque eu entendi que é melhor, é mais prático, é mais proveitoso. Então eu decidi isso. Entenda isso. Isso não é negociável, isso não é o pastor que decide, não é o discipulador que decide. Isso não é negociável, a célula é semanalmente. Amém? Então às vezes não, é que eu mudei. Outra questão também negociável.
Existem exceções? Existem. Mas a partir de hoje eu sou líder de célula, a minha célula vai acontecer desses 9 meses, 4 semanas, quanto dá 4 semanas em 9 meses? Faz as contas aí, 227, é isso? 18, 36, certo? Então fala, desses 36 semanas, é isso, né? É 4 semanas vezes 9. Para dar a quantidade de semanas. 36 semanas. Então, dessas 36 semanas de célula, a minha célula não vai repetir o lugar. Assim como eu não repito a roupa de domingo, a minha célula não vai repetir o local. Então, hoje vai ser na praça, amanhã vai ser no ginásio, depois eu vou fazer em Paranapiacaba, depois eu vou fazer lá no Guarujá, para a gente ter um momento de comunhão. Entenda, coisas inegociáveis. Você quer marcar uma viagem com a célula? Muito saudável. Você quer marcar o cinema com a célula? Muito saudável. Mas isso não muda o padrão da nossa célula. Então, ou seja, aconteceu um imprevisto, um irmão está doente, o sonho dele era que tivesse um dia na casa dele, por causa da família. Tá bom, irmãos, conversa discipulador não vai ser proibido. Mas agora não tenta inventar, não, a partir de hoje, a minha célula hoje, eu vou levar a bateria da igreja porque eu quero fazer um louvor mais intenso. Não, essas coisas o Fernando vai ensinar semana que vem, mas não é assim, semana que vem não, na outra. Mas não é assim que funciona, tá bom? Então, existe o lar. Existem algumas células que é na igreja. Nós vamos proibir? Claro que não, irmão. Mas da mesma forma que uma célula que multiplica sem líder em treinamento, ou seja, o líder em treinamento que vai ser o líder, né? Não começar com o líder em treinamento. Uma célula que multiplica sem um próximo líder, é da mesma forma uma célula que multiplica sem anfitrião. Faltou algo para ser gerado e ensinado. Alguma coisa faltou. Então, alguma coisa não teve saúde naquele lugar. Entende? Não estamos culpando ninguém, mas esse é o fato. Então, isso também são valores inegociáveis que todo mundo deveria olhar para isso. Por que a capacitação com o pastor Bruno, todas as igrejas que chamaram ele fizeram só para líder? Eu falei, não, eu faço questão de chamar a igreja toda. Porque a nossa mentalidade não é gerar membro, a nossa mentalidade é gerar líder. Pessoas que se pareçam com Jesus, tomem decisões como Jesus. Então, por isso nós chamamos toda a igreja. Amém? Então, outra coisa também, todo membro ele vai ser equipado e treinado para o serviço. Não tem alguém que vai ser excluído e falar, esse eu não invisto, esse eu não treino. Todo mundo tem que ter esse propósito, ensinar. Todo mundo vai ser líder? Não, mas você vai investir e vai treinar todo mundo. E cada célula também, o propósito dela é multiplicar, como eu já disse. E uma outra coisa, a célula, ela não é um departamento. Acho que eu vou fazer parte do ministério da célula. Não, você tem a opção de fazer parte de um ministério da igreja, muito saudável. Mas a célula, você não é obrigado. Mas ela não é um ministério, um departamento ou um programa da igreja. Ela faz parte de algo muito poderoso e é importante. Nós entendemos que desde lá de Êxodo, tempo de Moisés com seu sogro, já existiu células onde foi dividido o povo em 1000, em 100, em 10, eu não lembro, em 50. Então o que acontece? A mesma coisa em Atos aconteceu e Jesus, quando ele veio como homem, ele levantou 12 homens para caminhar com ele. Então tudo isso nos mostra que existe a célula. Existe a palavra célula escrito na Bíblia? Sim, amém? Claro que não existe. Mas o que nós entendemos célula? Célula é um corpo, um organismo vivo. É por isso que nós chamamos de célula. O que é a célula no corpo? Um organismo vivo. É por isso que nós chamamos de célula. Amém? Outra coisa importante que é inegociável. Eu lembro uma vez que eu era discipulador em Mauá, de um líder muito abençoado. Inclusive esse líder, por algum erro, era um dos palmeirenses que não tinha compromisso nenhum, foi levantado líder depois. A imaturidade faz a gente aprender cada coisa, né? Mas enfim, ele era líder, não saía com a célula, não andava com a célula, não discipulava, não ligava, não vivia com a célula em nenhum momento. E às vezes, um dia eu fui falar com ele, eu falei, irmão, você precisa ter compromisso, sabe? Você é referencial naquele lugar, as pessoas precisam te ver, você precisa estar junto. O que ele fez? Meu pai sempre fez assim, eu também vou fazer assim. E meu pai é discipulador. Entende? Então, muitas vezes, a gente cria padrões, regras, que distorcem aquilo que é o propósito principal da célula. Irmãos, é nítido que uma célula onde existe a participação de um líder, existe saúde, existe compromisso, relacionamento, a célula ela rompe, é alegre, é feliz. E também é nítido uma célula que as pessoas só vão para a reunião, não tem compromisso, não tem envolvimento, é chato, vira religiosidade. Então é muito importante você amar quem está naquela célula. Mas aquelas pessoas são chatas. Comece a investir que você vai ver o amor que Deus vai dar por aquelas pessoas.
O problema é que às vezes a gente quer andar só com quem é legal. Deus vai colocar uns caroços lá na célula, mas isso que vai frutificar. Esses vão ser os testemunhos mais poderosos naquela célula. Então muitas vezes é muito gostoso, vou multiplicar, eu quero ficar só com os legais. Mas é muito gostoso isso, mas quem vai fazer crescer a célula são aqueles que você não dá nada. Amém? Uma coisa importante também, todos nós estamos debaixo de uma cobertura e uma supervisão. Você não anda sozinho. Não acho que você é tão bom assim que eu cheguei a um nível que agora eu não preciso de mais ninguém. Inclusive, a minha célula tem 30 pessoas, tem 10% da igreja. Acho que eu já vou desvincular e abrir a casinha do Douglas, a casinha do Rogério, a casinha do Carlinhos. Entenda, você não é tão bom assim. Eu conheço algumas pessoas que se desvincularam de uma cobertura. Irmãos, às vezes a gente não dá valor, mas uma cobertura espiritual é tão séria e tão importante na nossa vida. Então é muito importante você ter uma cobertura e você ter uma supervisão, alguém que cuide de você. Muitas vezes você vai falar, que chato, ele me liga, fica perguntando as coisas, mas acredite, ele está investindo em você. É uma coisa que eu sempre falo, o dia que eu parar de falar na sua vida é porque eu parei de investir em você. E é nítido. Você vai perceber se um dia eu não investir porque você não quer. Então, eu invisto, eu sou chato. Quanto mais próximo de mim ou quanto mais responsabilidade, mais eu pego no pé. Por quê? Porque eu estou investindo. Se um dia eu parar de fazer isso, é porque eu não invisto mais, não acredito. Então, o seu líder, seu discipulador é a mesma coisa. Eu lembro uma vez que uma pessoa na célula falou, você pega demais no meu pé. Aquelas pessoas você não fala com elas, você não cobra elas do jeito que você me cobra. Eu falei, exatamente, porque em você eu vejo o líder, neles ainda não, eles são novos, eles ainda estão crescendo. Mas você é o próximo líder. Então, com certeza, quanto mais é dado, mais será cobrado. Isso é bíblico. Então, não se desfaça ou não desvalorize uma cobertura, uma liderança na sua vida. Porque muitas vezes aquela fala que parece ser chata na sua orelha, é o que vai trazer crescimento na sua vida. Posso ouvir um amém por isso? Então, irmãos, nós estamos num dia de reciclagem. Talvez eu sei que você está pensando, que chato, eu vi tudo isso de novo. Mas, irmãos, acredita, é isso que vai trazer crescimento na sua célula. Porque às vezes a gente se acostuma em fazer a célula. E, põe aí qualquer louvor, põe essa música do Legião Urbana aí. Como é mesmo? Fala de 1 Coríntios 13, né? Acho que é bíblica, pode pôr. Irmãos, vamos cuidar. Uma coisa importante. Não vou falar não, o Fernando vai falar semana que vem. Deixa pra lá, mas do louvor. Então, é importante, semana que vem, nós vamos falar sobre alguns workshops. Então, a gente quer investir em vocês, irmãos. Semana que vem não, irmãos. Na outra terça que vem é feriado. Na terça, dia 20, não dia 13. Nós vamos fazer alguns workshops. Então, você que é líder, você vai fazer parte do workshop de o lugar do líder. Por quê? Porque muitas vezes, eu vou ser sincero com vocês agora, irmãos. Quando a gente fala de líder para todo mundo, às vezes o liderado você fica, tá vendo? Tá vendo? Então a gente vai falar para você também não dispor, não ficar chato, senão fica, tá vendo, Ardel? Você não faz isso aí, Outra coisa, o lugar do anfitrião, porque às vezes você recebe lá, o cachorro solto já rasgou a calça do irmão 3 vezes, coisa que você precisa aprender também. Louvor, às vezes você põe lá o louvor aquele lá, como que é aquele louvor lá que vocês gostam de cantar lá do fogo lá? Clebão gosta? Divisa de fogo, e depois isso aí, vamos pular, gente, vamos virar no manto aqui, daí, meu irmão, uma coisa importante, seguir o padrão da igreja também, amém? Irmãos, a célula é engessada? Não, a célula não é engessada, mas uma coisa que você precisa entender, seja submisso, ensinável, seja humilde para aprender com o seu discipulador, porque se o seu discipulador é discipulador, é porque ele tinha alguma coisa importante que ele foi levantado antes de você. Então talvez você até sabe mais da Bíblia, ou talvez você até já fez mais célula, não importa, seja humilde, sabe por quê? Não fique tomando decisões sem perguntar. Mas eu achei, lembra que o pastor Bruno falou? Eu pensei, eu achei, e tinha mais um, o que era? Pensei, achei, ele falou sobre Saul, não vou lembrar agora, mas enfim, achei melhor, né? O que acontece? Hoje eu vou fazer 40 horas de louvor na célula. Vocês têm que pedir dispensa no serviço, meus irmãos, porque como que você vai furar esse negócio tão espiritual? Você vai entrar em pecado. Então você tem que ter muito discernimento nas coisas que você fala. Lembre-se, outra coisa, irmãos, uma coisa para todos nós aprender. Pastores, discipuladores, líderes, nós estamos aprendendo sobre a graça. Cuidado de colocar a leizinha de, você não vai fazer, tem certeza?
7 anos de vaca magra, você que não vai cumprir isso. Irmãos, esses dias eu estava vendo um vídeo, não vou expor, mas de um pastor, que acho que, não sei, o membro falou alguma coisa e falou, se eu sou homem de Deus, você vai viver na miséria e você vai ser amaldiçoado. Preste atenção, Deus não amaldiçoa ninguém. Deus não amaldiçoa o homem hoje, Deus não faz isso conosco. Deus é amor, Deus é Pai. Então não é Deus, a Bíblia diz que Deus não vai lançar algo sobre nós. Deus é amor. Então cuidado de você usar o seu evangeliquez ou sua religiosidade para assustar pessoas. Às vezes eu vejo algumas igrejas que o irmão pede para sair da igreja, você tem certeza? Se você descer essa escada, atravessar a rua, eu já não garanto mais nada. Irmãos, todos os irmãos que vieram conversar até hoje comigo, membro, líder, discipulador, eu queria sair. Você está feliz? É isso que você quer? Amém, irmão, está abençoado. Jamais vou deixar de abençoar alguém. Na sua célula não seja diferente, não. Não force quem não quer andar com você. Então, você não tem que amaldiçoar ninguém. Mas você não sabe o que ele fez comigo, não importa. Você não é juiz, você foi perdoado, assim como Cristo te perdoou, aquele irmão também vai ser perdoado. Então então tenta ser amoroso. Não tenta ser só aquele carrasco chato, dominador. Estou falando algumas coisas que eu acho que até quando você vai falar amanhã. Não vai? Amanhã tem um evento dos jovens aqui. Mas enfim, então isso é muito importante nós entendermos, irmãos. E para finalizar, eu queria fazer algumas coisas. 9 horas, eu não queria terminar muito tarde, mas eu queria ser muito prático, como eu disse, falar exatamente da visão. Pode ver que eu não entrei em detalhes sobre o líder, o anfitrião, sobre coisas assim, porque isso vai ser na outra semana. Mas se você tem se você tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre a célula, alguma coisa, às vezes até líder, discipulador, pode falar também. Na outra semana a gente vai estar aqui, mas talvez o irmão que também está com dúvida não vai estar. Então, se você quer falar no microfone, tem liberdade. Se você quiser escrever no papel, também tem liberdade. Passa os papéis aí. Alguém tem alguma dúvida sobre célula? Não importa se você é líder, discipulador, pastor, apóstolo, anjo da guarda, se você é anfitrião, se você é membro, se você... Quem teve? Você? Antes você, meu? Pode ser líder de célula solteiro, tipo, da rede de casais, por exemplo, só uma mulher ou só um homem, ou melhor, pode ter uma célula só de mulher e uma célula só de homens. Devia ter me avisado antes para me preparar. Irmãos, a regra geral, como eu disse, nada é engessado. O normal e mais saudável é que onde tem um monte de casal, seja um casal que lidere. Por quê? Porque vai ter problema de mulher que é a mulher que vai resolver. É uma regra sem exceção a ser quebrada? Não. Vai existir uma nova célula agora, que é uma mulher que lidera. Existem casos, é claro, bom senso. Quer dizer, existem 2, aqui vai existir a terceira. É bom senso. Uma vez, inclusive, um discipulador errou feio nisso. Fez uma célula de mulher, colocou 2 homens lá que era novo convertido e esposo das mulheres. Normal, os caras pararam de ir na célula. Então o que acontece? Bom senso. Uma célula onde uma mulher que ela tem exemplos, o discipulador, no caso, vai ajudar a cuidar dos homens, porque assim como o homem, ele não aconselha uma mulher diretamente. Você nunca vai ver eu sentar numa sala com uma mulher sozinho. Se eu for aconselhar uma mulher, minha esposa vai estar junto. Ou, se eu conversar com alguma mulher, eu vou estar aqui no meio do salão perto de alguém e não entro em detalhes que pode ser ruim. Por quê? Porque existe sentimento. Então, normalmente, a mulher vai aconselhar a mulher e o homem vai aconselhar o homem. No caso de casal, os 2 sentam e resolvem. Mas é uma regra? Não, pode existir. Principalmente na rede de jovens, existem muitos casos assim. Amém? Alguém mais? Uma pergunta que me fizeram esses dias, eu até anotei para não esquecer, eu nem li, mas eu lembrei. Me perguntaram esses dias se poderia ser líder de célula sem ter os cursos da igreja ou sem ser dizimista fiel. Vamos lá, vou responder essa pergunta que me fizeram, a mesma coisa que eu respondi para um discipulador. Irmãos, nós precisamos ser exemplo daquilo que nós ensinamos. Imagina você nunca foi no encontro, e o encontro é em maio, você fala, irmão, você precisa ir no encontro, que o encontro é tremendo. Daí fala, é tremendo, como que é? Não sei, eu nunca fui. Então imagina, como que você vai oferecer algo para uma pessoa que você não vive? Então nós precisamos viver aquilo que nós falamos. Então primeiro,
como que eu vou ensinar na célula que o curso é importante se eu não tenho o compromisso de ter feito o curso? Segundo, se eu não sou fiel, não sou generoso, isso significa o quê? Que eu também não vou mostrar isso na célula. Então é outro exemplo. É por causa da lei, por causa de que eu vou ser amaldiçoado? Não, não é por causa disso. É por causa de exemplo, por causa de ser generoso, por causa de você ser alguém que participa da obra. Isso é muito importante também, porque um líder é alguém que é abençoador. E não é só abençoador de vidas, ele é abençoador em todas as áreas. Então é muito importante você entender isso também. Isso também é um fato diferencial. Ah, é lei, então agora é assim. Não é questão de ser lei, irmão, mas é questão de ser exemplo para a igreja. Então da mesma forma que nós não vamos levantar um homem que trai a mulher, existem algumas coisas também nós não podemos fazer, porque nós temos que pregar aquilo que nós temos que viver aquilo que nós pregamos. Amém? Isso é muito importante. O pastor Luísio, acho que mexeram no som e ficou ruim. Arruma, por favor. O pastor Luísio, ele fala algo muito importante. Ele fala, quem é avarento, ele não pode ser um líder na casa de Deus. Por quê? Porque ele mesmo não tem sido generoso e ele não tem acreditado em investir naquela obra. Se o líder não acredita em investir na obra, com certeza ele vai ter dificuldade de investir na célula também. Amém? Dúvidas sobre isso? Pode ser mulher solteira, discipuladora ser solteira, uma mulher solteira? No caso da rede de família, é mais difícil, por causa da questão de, senão vai ser o pastor que vai ter que cuidar dos homens da rede. Mas numa rede de jovens e adolescentes é muito comum e normal. É claro, quando é um casal, a estrutura é melhor, acho que dar um apoio é muito melhor. Fala aí, Josa, hoje casado, não é mais fácil, ajuda. Eu falo por mim. Tipo assim, a maioria das coisas está pertinente ao homem tomar decisão, mas eu não tenho vergonha de falar, não. Muitas vezes eu falo, Gi, o que você acha? O que você faria no meu lugar? É importante você ter alguém para te ajudar. Então assim, não é proibido, principalmente na rede de jovens, mas momentos que talvez fica difícil. No caso, tem na rede de adolescentes tem uma jovem que é discipuladora sozinha. A Michelle vai dar apoio para ela e se precisar algum trabalho, algum evento com os homens, o Anderson que vai cuidar, que está acima deles. Aconteceu isso com o Rangel e com a Camila, né? Aconteceu há um tempo. O Rangel era o discipulador, a Camila dava suporte e a Michelle também dava suporte, ela ajudava, eu, a Gi também. Amém? Mais perguntas? Quer fazer no microfone, Pepe? Então vou fingir que eu não peguei, ainda vai no meio. Vai, irmãos, vamos mistura as perguntas aí. Irmãos, duvido que vocês não têm mais dúvida, vai. É reciclagem, é normal. Você acha que eu não estudei para lembrar algumas coisas? Eu tive que ler também. Não sou tão bom assim, tenho que aprender também. Dúvidas? Então eu vou fazer perguntas, já que vocês não têm dúvida, eu vou fazer algumas perguntas, combinado? Eu vou apontar para alguém. Pode ser? Deixa eu ver quem eu vou perguntar. Vou perguntar para líder primeiro, né? Um líder, ele pode liderar mais que uma célula? Pergunta 2. Um discipulador pode liderar uma célula? Vamos lá. Um líder pode liderar 2 células, sim ou não? Quem é sim, levanta a mão. 5 pessoas, hein? Quem é não? 4. E o restante é nulo. Irmãos, nunca é saudável você fazer o papel de 2 pessoas, porém é comum. Eu cheguei em Rio Grande a liderar 3 células ao mesmo tempo, porque não tinha gente para liderar, mas não é ideal, porque você não faz com tanta excelência, é muito natural. Quando o pastor Murilo estava viajando, eu estava cuidando da igreja, estava cuidando de uma rede. Também não é o ideal, mas existem necessidades que acontece isso. E da mesma forma, um discipulador. O discipulador pode liderar uma célula? Pode, a maioria fez isso, mas não é ideal, por quê? O discipulador, qual que é o papel do discipulador? Nós vamos falar isso na outra semana também. Mas o papel do discipulador é o quê? Ele discipular, cuidar e investir nos líderes. Então ele não vai... Não, ele vai visitar a célula para ajudar. Mas o papel principal dele é discipular os líderes. Da mesma forma que o pastor, o papel principal é discipular os discipuladores, os líderes e a igreja. Amém? Então assim, não é que não pode, mas tem que ser bem analisado, que não é o ideal. Mas acontece. Por isso que eu estou falando, não existe aquela regra, nunca vai acontecer. Não, nós estamos aqui para ser moldados e para também entender a situação e o momento.
tá bom? Então, um exemplo, não é ideal, mas existem pessoas que estão liderando uma célula na rede família e querem liderar uma célula na rede kids, sem ser aquelas células paralelas, né? Porque dentro da rede família já tem as células que as esposas cuidam. Irmãos, às vezes é um propósito, você quer começar um Filhos da Paz? Um outro exemplo, irmão, eu não sou líder, eu quero ser desafiado, eu quero crescer. Comece um Filhos da Paz. Isso é uma outra reunião que a gente faz para te treinar, para te ensinar. Mas são 7 semanas. Eu queria tanto não ter oportunidade. Tem sim. Abre uma casa, vê uma casa de alguém que quer abrir, convide umas 2 famílias, comece um Filhos da Paz e isso vai virar uma célula também. Nós estamos aqui para todo mundo crescer. Entenda algo também, uma outra pergunta que chegou aqui agora no ponto aqui. Todo mundo tem que ser líder? Não, não é. Nós aprendemos algo. Por muito tempo a gente aprendeu e ensinou errado que você tem que ser. Irmãos, nós não pressionamos mais ninguém. Aprenda isso. Se você está investindo em alguém e a pessoa falar que não quer ser, não force a barra. Você tem que respeitar. Nem todo mundo tem um perfil de liderança. Então, nem todo mundo vai ser líder. Tem gente que não é um bom líder, mas ele é um ótimo diaconato, ele é um ótimo ajudador lá na classinha. Então, o importante é estar envolvido na célula, porque a célula é um alimento. Mas você não vai ser forçado. Isso é algo muito importante. Se você não quer liderar, nós não vamos forçar. Porque eu já vi muita gente sair da igreja porque foi forçado. Não, você tem que fazer. Então, isso também gera um peso. A nossa ideia é trazer crescimento, não peso. Amém? Se eu lidero uma célula mista, qual a melhor maneira da pessoa visitar o outro sexo? É isso? Então, se você lidera, um exemplo, você é mulher e você lidera uma célula mista, ou seja, tem homem e mulher. Como que eu vou visitar, vamos inverter, eu sou homem. Como eu vou visitar a Roberta, ela é solteira, sozinho? Não vou. Bom senso, discernimento. Se eu for, vou chamar as irmãs da célula e os homens. Por quê? Irmãos, nunca nós vamos, assim como a corte, num relacionamento, nunca vai estar sozinho num ambiente. Jamais eu vou estar sozinho com uma mulher da minha célula em um ambiente, jamais. Eu só fui no cinema porque eu estava discipulando. Para de besteira, quem discipula é a mulher. Já vi muita gente, eu só estava discipulando 11 horas da noite na casa da pessoa. Não, se é homem com homem, beleza. Mulher com mulher, porque é algo mais natural e mais simples também de ensinar. Agora, como eu falei, envolve sentimento. Eu não vou falar na vida sentimental de uma mulher, porque isso pode gerar sentimento na vida dela. Se existe uma área sentimental, ela terminou, ela está triste. Eu já vi gente acontecer isso em igreja, de se apaixonar, sabe porque, vem aqui, ele não deu valor, mas eu dou valor em você. Eu sei o quanto você é amada, eu sei o quanto você é preciosa. Você acha que a mulher não vai se apaixonar? Então, irmãos, a gente dá risada, mas isso é muito sério. Então, por favor. Mas ela estava sozinha. Chama a irmã da célula e manda a irmã da célula aí. Amém? Carlinhos. Eu sou anfitrião. Deu o prazo de multiplicar e não multiplicou. Sou obrigado a ficar com a célula na minha casa? Quem acha que você tem que cumprir o ciclo de 35 anos na célula lá na casa? Não, agora é sério, quem acha que você tem que ficar até multiplicar? Irmãos, como eu disse, a igreja, a célula, ela não tem que ser um peso na sua vida, ela tem que ser um compromisso. Então, se você se comprometeu a abrir a sua casa, o ideal é que você fique os 9 meses. Deu 9 meses, não multiplica de jeito nenhum. Você é obrigado? Não, você não é obrigado. E ninguém pode te cobrar, te condenar por isso. Por outro lado, você não é obrigado a nada. Eu abri minha casa faz 3 meses, mas eu me frustrei e não quero mais. Você é obrigado? Não é. É claro que você fez um compromisso e acabou não dando certo. O ideal é que você cumprisse porque os irmãos estavam contando com aquilo. Mas, irmãos, não quero. A igreja não quer trazer peso para você. A gente quer que através da célula você flua, você cresça e você avance. Se existe algum peso sobre a sua liderança, sobre a sua célula, converse com o seu líder, com o seu discipulador. Isso está errado, a gente vai mudar, porque isso tem que ser prazeroso para você. Então vai ter momento que talvez você vai estar chateado, desgastado, desanimado. Isso vai parecer que está tudo ruim. Conversa, seja transparente, abra seu coração, não fique contaminado. Amém? Um líder pode ser anfitrião? Foi aquilo que eu disse. Não vamos proibir, mas não é saudável, não é ideal. Da mesma forma que não é bom um líder ser discipulador de 4 líderes e cuidar de uma célula, também não é bom que ele seja um anfitrião. Por quê? Porque como líder é difícil ele falar se ele mesmo é o dono da casa. O pessoal foi lá uma vez, eu vou contar para vocês darem risada.
Eu fui numa célula, na verdade era uma reunião de líder, discipulador. E antes de entrar na casa eu pisei num cocô. Daí eu entrei, sentei, pisei no tapete, saí, pisei. Daí começou a reunião, aquele mau cheiro insuportável. Quando eu olhei era eu falei, e agora? Então imagina assim, tem coisas constrangedoras que se o líder é o anfitrião, ele não vai ter propriedade para falar como líder. Tudo que ele falar vai ser pessoal, ó, tá vendo? Só porque é dono da casa é materialista, ó, só porque sujou o tapete de cocô. Então o líder ele tem mais propriedade para falar isso. Bom? Para multiplicar, para ser discipulador, precisa multiplicar quantas células? Irmãos, qual que é o propósito principal da célula? Frutificar, crescer, o que Deus nos ensinou. Então é claro que o mais comum e o mais natural é que para você possa ser um líder não, porque você ainda, para você ser um discipulador, você multiplicar células, porque mostra que você foi frutífero, mostra que você gerou, mostra que existem pessoas debaixo de você. Isso não é para glória e não é para você se achar, mas é muito comum você ver um discipulador que tem muitas pessoas que andaram, saíram dele, alguns líderes que saíram pessoas dele. Então isso mostra também de ser frutífero. Não é seu, não é nada seu, mas você foi frutífero. Só responder essa última e daí eu já... Acho que eu não esqueci de nenhuma, não. Acho que tem mais aqui sim. Posso ser anfitriã namorando? Fizeram 3 perguntas. Vamos lá, deve ser o mesmo. A célula só pode ser em uma casa? Não pode ser em casas diferentes? Qual é a idade mínima para ser líder discipulador? Vamos lá, são 3 perguntas. Então, primeiro, as mais fáceis. Qual a idade mínima? Bom senso. Eu não vou colocar uma pessoa de 15 anos para liderar uma célula família. Mas uma pessoa de 15 anos para liderar uma célula de adolescente encaixa bem. Dependendo da maturidade dele também, né? Então, assim, idade mínima, não tem muito essa questão. Mas, claro que você não vai pôr uma pessoa de 9 anos para liderar as pessoas de 15. Mas se é uma célula todo mundo de 12, tem alguém que é maduro, tem 15, não tem problema. Ah, tem 13 anos, mas tem gente com 13 anos que tem maturidade mais do que daqueles que estão com 25. Então, a idade não é tanto... Porque, às vezes, você levanta gente de 30 anos e fala, meu, parece que tem 10. Amém? Posso ser anfitriã namorando? Irmãos, vamos lá. Se você é membro da igreja e tem que ser exemplo, é uma coisa que a gente vai avaliar. Quais os casos que a gente abre célula em casa, por exemplo, de ímpio? Existe um momento que é estratégico e evangelístico. Ah, a gente começou a célula, está na igreja, a esposa do cara lá começou a vir em 3 semanas. E ela pediu para fazer na casa e o marido liberou. E o marido faz tudo errado. Trai a mulher, usa droga, bebe, faz só bagunça. Não tem problema nenhum, você está indo pela mulher e é um momento de estratégia. Agora, a pessoa veio para a igreja, faz 35 anos que está na igreja, trai a mulher, bebe, fuma, só dá mau testemunho. Você vai fazer a célula lá? Não, porque ele já é da igreja, ele já deveria ser padrão. Então, existem momentos que você vai fazer a célula em lugar que a pessoa não é padrão? Existe, momento estratégico. Eu não tenho casa, ou eu tenho uma casa lá que é muito boa, uma área ampla, e o cara não se converteu ainda. Então, existe essa possibilidade? Existe, mas você tem que ter esse bom senso e essa sensibilidade para saber se aquilo está ajudando ou atrapalhando o crescimento da célula. Só a última pergunta aqui, daí eu já vou. Se a célula pode ser, rapidão, se a célula pode ser em uma casa ou pode ser em diferentes casas. O ideal e o padrão é que seja na mesma casa. Por quê? Porque imagina o visitante, o Fernando chegou na igreja semana, ou antes falou, vamos na minha célula? Vamos, onde é? Então, a célula acontece aqui na Avenida São Paulo, aqui número 10. Legal, vou lá. Mas daí, beleza, ele foi lá, sábado, célula tremenda, gostou, semana que vem ele volta. Eu falei, vou lá, já sei onde é, mas a semana que vem já não é mais na Avenida São Paulo, número 10, agora eles estão fazendo lá na Pedreira. Então, assim, qual que é o propósito da célula ser no mesmo lugar? Para as pessoas que visitaram um dia e não estão mais, elas sabem onde tem a casa. Então, quando ela sentir a necessidade, ou ela estiver triste, ou ela estiver num momento depressivo, ela sabe onde ela vai achar. Um exemplo, a Gisele, quando fazia faculdade, ela uma vez convidou uma menina e falou, vai lá na célula. Passou um ano, a menina foi na célula. O que acontece? Ela sabia quem era a Gisele, ela sabia o que era a célula e tinha um padrão. Hoje essa menina é líder de célula em Mauá. Agora imagina, vai lá na célula, acontece tal rua. Daí depois você muda de celular, você muda o endereço. Então o propósito da célula é ser no mesmo local, o tempo todo. 9 meses. A célula multiplicou, precisa continuar na minha casa? Não. Se você quiser, amém. Mas o legal é que os irmãos também abram casas para poder ser abençoado também. Amém?
aqui já foi. Tem mais umas 35. Só esperar o Anderson aqui que ele perguntou primeiro. Rapidão. Um exemplo, eu e a Silviana querer participar de uma célula de jovens, ou vice-versa, os jovens querer participar na célula de adulto, assim, de rede de casal, se ele quiser. Ser membro, você fala? Ou visitar? Só conhecer? Ser membro, tá. Ser participante. Ó, a pergunta do Anderson, se tem problema um jovem ser da rede de família, participar de uma sala de família, ou um casal, ou um senhor participar de uma célula de jovens? É o mesmo critério que nós utilizamos para multiplicar uma célula. Quando nós multiplicamos a célula, nós multiplicamos por idade, por perfil, por localização. Então, um exemplo. Isso também agrega, mas não é a pergunta. Você, quando vai multiplicar uma célula, geralmente você não deixa a família junto. Por quê? Porque é um momento de crescimento. E às vezes a família junto não reconhece, porque fala, meu, eu estou com você todo dia, eu vejo seus defeitos todo dia. Então, como que você converteu? Tal? Então, às vezes a família mistura as coisas. Então, geralmente, numa multiplicação, existem critérios. Aquelas pessoas que... Um exemplo, eu já fui discipulador do meu cunhado e da minha cunhada. Não dá certo. Por quê? Mesmo se ele não visse defeito nenhum em mim, nunca estava bom. Por quê? Porque ele é meu cunhado e ele acha que ele é família e pode falar tudo. Então é ruim, às vezes, não sabe diferenciar isso. Então, da mesma forma que na multiplicação existe um critério para você avaliar os perfis, não é muito legal você pôr uma pessoa de 45 anos numa célula do pessoal de 20. Por quê? Por que não? Porque numa célula de 20 vai falar do quê? Irmãos, não se escandaliza, tá? Mas jovem, desesperado, fazendo faculdade, estão subindo pelas paredes. E às vezes um cara casado vai estar fazendo o quê naquela célula? O problema dele é outro, o problema dele é pagar as contas de casa, o problema dele é que o filho dele está crescendo e está saindo de casa. Então, existe diferença. Então, não é muito viável e não é saudável. Por isso existe a rede de adolescente. Inclusive, nós estruturamos, existe uma rede de adolescente. Por quê? Porque o problema do adolescente é diferente do jovem. Então, tudo isso é um propósito. Eu quero porque eu quero estar na célula tal. Bom, irmão, nós não vamos proibir, mas... com certeza nós cremos que você vai crescer muito mais em outro lugar. Então, existem alguns momentos que nós fazemos alguns remanejamentos. Para quê? Para a pessoa crescer. Assim como existia aquela rede UP, nós vimos que elas não estavam nem envolvidas na rede família e não estavam envolvidas na rede de jovens. O que nós fizemos? Aqueles que tinham um perfil jovem, fica nos jovens. Você vai ter um cuidado, vai ter um discipulado, vai ter o propósito envolvido para você. E aqueles que não estão nem nos jovens, nem na rede família, já são casados, já são mais velhos ou não quer participar dos jovens, fica na rede família, vai ter um cuidado, vai ter uma estrutura. Ou seja, não dá para ficar meio termo. Amém? Deixa eu ver mais perguntas aqui, estão chegando muitas. O irmão de Cuiabá mandou aqui. Pode falar com o anfitrião. Esqueci do Fernando. Fala primeiro, Fernando. Pergunta ao vivo aqui. Entrou aqui no... Como que eu trato, quanto tempo, por exemplo, alguém parou de ir na célula? Qual é o status dessa pessoa quando ela para de ir na célula? Eu espero 4 semanas e considero ela desviada. Alguém que para de ir na célula, qual é o status dessa pessoa? Irmãos, qual que é o status da pessoa? Da mesma forma, que quantas semanas a pessoa precisa ir para você considerar ela como membro assíduo da célula? 3 a 4, mas 3 semanas, a quarta ela já é membro. Mesma coisa, a pessoa parou de ir na célula. Tem irmãos que tem no grupo da célula, a pessoa que faz 2 anos que não vai na célula, mas quer contar, porque é importante ter aquele número lá. Não é assim. Se a pessoa faz 3, 4 semanas que não vai, se ela está viajando a trabalho, se teve um imprevisto, você sabe, você tem acompanhado a vida dela, estava escalada, estava numa escala meia doida lá, você sabe que ele é participante. Mas agora você sabe que a pessoa não quer nada com nada. Deu a 3ª semana, não é mais membro da célula. Amém? Pode falar com o anfitrião sobre coisas de exposição na casa que não convém? Que possa escandalizar um visitante? Então, irmãos, se você está fazendo a célula numa casa de um novo convertido, quem convence é o Espírito Santo. Cuidado para você não magoar. Assim como já teve pessoas na igreja que pararam de vir na igreja porque falaram, seu filho é terrível. A pessoa era segundo culto que vinha na igreja. Magoou, não voltou mais. Porque sentiu o quê? Não, meu filho só atrapalha. Eu não me senti bem lá. Então, nós temos que tomar cuidado com as pessoas. Então, um exemplo. O cara lá que abria a casa para fazer uma célula, Filhos da Paz não, uma célula que é o propósito aqui. Você aceitou fazer lá. E daí chega lá, tem uma imagem da Nossa Senhora.
a partir de hoje, quebra essa imagem, senão eu não faço célula aqui. Você não é obrigado a fazer célula lá, mas você tem que respeitar a crença de cada um. Por isso que assim, quando já existe um momento, existe a estratégia de você fazer a célula lá. Você não vai ficar fazendo a célula lá 1 ano dessa forma, porque não condiz. Então, ou seja, antes de você aceitar fazer a célula, você tem que visitar o ambiente e ver se o ambiente é agradável e condiz com a célula. Amém? Irmãos, isso é muito importante, porque o local da célula, nós vamos falar na outra semana, mas existem casas que são casa de rico, que dá vergonha de entrar. Existem casas humildes, que é chão de terra, que é tudo limpinho, que dá gosto de ficar lá. Então, assim, não condiz à condição financeira, mas condiz sim ao cuidado, ao preparo, ao zelo. Nós vemos irmãos que, o quanto que preparam com amor a célula, isso dá muito prazer, nós somos muito gratos, porque você tem sido a extensão da igreja. Amém? Então, cuidado, porque assim, você se preocupa em escandalizar os irmãos da célula. Então, é melhor que não faça célula lá, porque senão você também pode o quê? Você pode ofender uma pessoa. Amém? Então, nós temos que respeitar alguns pontos. Por isso que, geralmente, a célula, numa multiplicação, ela acontece na casa de convertidos. Não é regra, pode acontecer uma célula num momento específico de estava na igreja, ou alguém abriu, é uma estratégia evangelística, mas também não é o ideal. Amém? A célula pode ser em uma casa que o casal é amigado. Mesma coisa, irmãos, é o processo da conversão. O irmão, eles estão amigados, mas eles entenderam que eles precisam se casar. Normal, mesma coisa, nós vamos batizar um irmão que entendeu que precisa casar. Nós não vamos compactuar com o pecado, nós entendemos que o casamento é de Deus e nós precisamos seguir as leis também do Brasil. Então, isso é que não vai contra os princípios de Deus, claro. Então, o que acontece? Ele vai casar daqui 3 meses, já marcou no cartório. Pode fazer, porque é um momento, é melhor fazer lá do que fazer na igreja. O problema é, você começa a fazer a célula na casa de um casal amigado, que ele, no meio da célula, fala, então, eu acho que não tem nada a ver isso aí, por isso que eu me juntei mesmo, eu não quero nem casar. Isso é preocupante. Então, você ter alguém na célula que tem que ser exemplo e começa a falar contra, aí é ruim. Agora, se é estratégico, se é por um momento, é viável. Deixa eu ver, tem mais perguntas chegando aqui. Essa aqui chegou de Goiânia, pastor Luiz está perguntando aqui. Sou anfitriã e fui levantado líder. Sou transferida para outro... Espera aí que eu vou pôr o tradutor aqui. Sou anfitriã e fui levantado líder. Sou transferido para outro lugar e a célula em minha casa se desfaz. Observação, adulto e crianças. Ou eu sou líder e a outra é anfitriã. Não entendi muito. Sou anfitriã e fui levantado líder. Sou transferido para outro lugar e a célula em minha casa se desfez. Amém, tá aí. Eu não entendi a pergunta. Hã? Não, então, eu não entendi se quer perguntar o quê? Se ela continua sendo líder... Você está numa célula onde você é anfitrião e você vai ser levantado a líder. Essa célula vai se multiplicar. Tá, entendi. E essa célula vai se multiplicar. Então, o que acontece? Essa célula está se multiplicando. Então, na verdade, de uma vai virar 2 células. Então, vamos supor que o Nardel era o líder, está na sua casa. Vai multiplicar a célula, você virou líder. Então, vão ser 2 células. Então, a célula não desfez, ela se multiplicou. Onde existia o líder Nardel, vai existir o líder Patrício e o líder Nardel. Então, assim, o ideal é que tenham 2 casas. No caso de, às vezes, acontece muito, até por referencial, não é uma regra. Mas, muitas vezes, o anfitrião acaba sendo o próximo líder pelo envolvimento, ou até pelo testemunho, ou pela participação. Geralmente, o bom é que levante 2 novos anfitriões, para ele não precisar ser anfitrião. Certo? Mas não é que a célula desfez. Na verdade, a célula multiplicou, viraram 2. Alguns irmãos falam, a célula dividiu. Não, a célula não dividiu, a célula multiplicou. Para ser multiplicada... tá, isso eu já respondi. O líder pode fazer Santa Ceia na célula? Vamos lá. Da mesma forma de uma oferta, vamos supor. A regra geral é no culto que você tem a ceia e você tem um momento de oferta.
Mas, eu fiz um propósito, a gente vai tirar uma oferta na célula para fazer um churrasco com a multiplicação. Desde que não seja o ano inteiro também, né? Mas, assim, conversa com o seu discipulador, ele pode te orientar como fazer isso de uma forma legal. Eu li, na ceia falou, então eu queria fazer uma ceia na célula. Irmãos, o problema é quando você cria regras, mas alguma coisa que é um momento e você quer fazer algo diferencial, pode. É da mesma forma que eu falei, hoje, Deus, eu quero fazer uma célula com 5 músicas que eu quero deixar um tempo de louvor para fluir. É o ideal da célula? Não. Mas existem algumas necessidades que você vê que é um momento que precisa de algo. Então entenda, não faça isso sem cobertura. Eu quis, eu fiz, eu achei que era legal. Procure o seu discipulador, fala, posso fazer uma vez? Você é líder, é claro que você tem autoridade, a gente não é uma igreja que crê que só o pastor que pode fazer as coisas, a gente crê que cada membro é um ministro. Então não é que não pode, mas é importante que você não fique inventando coisas. Senão daqui a pouco você vai querer vender pedaços da cruz de Cristo lá na sua casa. Depois você vai querer fazer o quê? Vai furar o chão e falar que a água está passando do Rio Jordão. Então assim, são coisas, estou exagerando para você entender. Pode. Converse com o discipulador, com certeza, uma vez na vida, um propósito, um momento, pode, mas não é o normal da célula. Às vezes, algumas células, principalmente a videira, quando eles fazem a campanha de 21 dias, eles ceiam 21 dias. É um propósito, não acontece isso 365 dias no ano. Então, é uma coisa que faça alinhado com a sua liderança. Amém? Amém, líderes, discipuladores? Uma mulher pode liderar sozinha, já respondi. Irmãos, essa aqui acho que eu não vou nem ler. Vou sim, vou deixar por último. Se um visitante pedir para a célula ir fazer uma oração na casa dela, podemos ir? A pessoa ainda não é membro. Claro que pode, meu irmão. É aquilo, bom senso, prioridades. A célula, você está reunindo 10, 15 pessoas. Procura marcar num horário que não é célula. Marca uma hora antes, marca uma hora depois. Um exemplo, chama a célula e fala, vamos fazer uma visita para a pessoa estar doente ou ela quer que ore pela casa dela? Pode, você tem autoridade para fazer isso, mas procure ter bom senso. Hoje, irmãos, de vez de fazer a célula, a gente vai no orfanato visitar criança. Não sou contra isso, mas faça a célula e vá no orfanato outro horário. Faça as duas coisas. Porque lembra que a gente falou, a célula não é um programa. Senão, você vai começar a trocar. De vez de fazer célula, hoje eu vou fazer um campeonato de videogame em casa. De vez de fazer célula, a reunião de célula em si, né? Eu vou no hospital, eu vou lá no cemitério orar para que os defuntos ressuscitem. Amém, irmãos, eu não duvido de nada disso. Eu creio que a sua fé pode fazer muito mais. Mas eu creio também que nós temos uma visão, um compromisso, que nós também devemos valorizar isso. Amém? Irmãos, cada um aqui, o irmão se arrependeu porque amassou umas 3 vezes esse papel antes de perguntar. Mas vamos lá. Sou líder e se eu fizer uma tatuagem, estou em pecado? Irmãos, vamos lá. Isso aqui vai criar muitas controvérsias, mas vamos lá. Muitos irmãos usam a passagem de tatuagem de Levítico, que fala que você não pode marcar o corpo. E lá está falando de marcar por causa de memória de mortos e tal. E tanto é que os versículos seguintes falam sobre cortar a barba ou passar navalha sobre a cabeça. Então assim, se você não puder, se o sentido disso, você considerar tatuagem, porque alguns irmãos usam isso para falar que tatuagem é pecado por causa disso. Então também cortar o cabelo é pecado e cortar a barba também é pecado. Então vamos lá. Irmãos, eu vou falar o que eu creio e assim, nós estamos aprendendo muito sobre isso. Eu creio que nós somos templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que se você vai fazer algo, escandaliza seu irmão, é melhor que você não faça. Então um líder, ele é um referencial. Se amanhã eu chegar com as costas fechadas, tatuagem aqui, você vai achar natural ou você vai se escandalizar? Então entenda algo. Eu não estou nem respondendo se é pecado ou não. Mas a Bíblia diz o quê? Se eu escandalizar meu irmão, é melhor que eu não faça, porque ele é fraco e ele vai cair. Então um líder tem que ter um discernimento do quê? Será que isso vai edificar os irmãos? Qual que é a finalidade disso? Agora eu vou te responder algo que talvez vai te assustar. Eu não creio que isso vai te levar para o inferno. Mas eu creio que isso não é oportuno para um templo do Espírito Santo. Mas não estou dizendo que isso é pecado. Mas eu jamais faria. Por quê? Porque acho que isso não vai edificar em nada a igreja, nem edificar meu corpo.
Então não é questão de ser pecado ou não, é questão de ser exemplo. Então eu não faria, não cogito e nem pensaria. Hoje estamos debaixo de uma cobertura também, que a maioria crê que é melhor não. Então, de fato, irmãos, presta atenção aqui. Talvez, daqui um ano, a igreja vai ver que não tem problema nenhum e vai falar, um monte de igreja faz, mudou. Tá bom, eu não sou contra também, mas o que eu estou dizendo, você é um líder, é exemplo para a igreja? Eu acho que assim, você tem que pensar no que as pessoas também vão ver. Depende da sua posição, você não tem que parar de fazer só o que é pecado, mas você tem que parar de fazer aquilo que pode afastar as pessoas de Cristo. Então tem pessoas que são fracas na fé, e se ela vê você como referencial, e vê você fazer algo errado, porque, olha o contexto, Paulo é o mesmo que diz que nós somos templo do Espírito Santo. Paulo é o mesmo que diz que se você fizer algo que escandalize o seu irmão, é melhor que você não faça. E Paulo é o mesmo que diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, entenda o contexto. Você vai passar por todos esses momentos que Paulo passou. Se você falar, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, amanhã você chegar com uma tatuagem, o que você está passando como uma mensagem para ele? Faça igual eu, pode fazer. Então, assim, é questão de maturidade de liderança. Sou contra, você vai ser expulso da igreja? Não vai ser expulso da igreja como membro. Mas, irmãos, é sério, isso aí é uma coisa, irmãos. Primeira mão, é uma coisa que a igreja está crescendo, ela está mudando. Então, assim, há muito tempo, ter bateria na igreja era pecado. Há muito tempo, se você tivesse uma televisão na igreja, era pecado. Mas tudo isso está ligado à cultura. Entende? Então, o que eu quero dizer para vocês? Tudo é a cultura. Nos Estados Unidos é muito comum você ter tatuagem. Então, em alguns países é comum você ter mais que uma esposa. Então, isso é cultura. Então, algumas coisas escandalizam. Um exemplo. Irmão, eu estou falando para líder, amém? Então, eu quero que você seja maduro e preste atenção. Um exemplo, como que você vai abrir uma igreja na Alemanha e você vai falar que eles não podem beber cerveja? É tradição deles. É a mesma coisa que tirar o refrigerante do Brasil. Então, existem algumas coisas que é bom senso. A palavra de Deus nunca muda. Mas a forma, algumas coisas que não negocia princípios, é de acordo com a cultura. Então, assim, existe algo que é nítido, que a igreja está mudando muito em algumas questões. Há alguma coisa, como eu disse, da bateria, da televisão e da própria tatuagem. Mas agora, assim, para que eu vou fazer algo que não é o momento ou isso não vai edificar? Então, pense, você tem filho, se você fizer, você vai o quê? Está dando uma direção para o seu filho. É a mesma coisa você fumar e falar, filho, não pode fumar que faz mal, mas você está fumando. Então, a nossa mensagem não tem que ser só com palavras, mas tem que ser com atitudes. Por isso, para líder, estou respondendo isso com maturidade, não é questão se é pecado ou não é. É questão de testemunho, exemplo e ser templo do Espírito Santo. Amém? Mas pode ter certeza que de mim você não vai ouvir que Levítico diz que se você marcar o corpo, você está em pecado. Porque esse marcar o corpo não está falando de tatuagem. Amém? Dúvidas? Posso fazer célula com outra célula de outra rede? Você achei que tinha papel? Então, peraí. Fala. Não, meu papel sumiu. Não. Diga, então. Eu posso ser líder sozinha. A André, ela pode ser líder sozinha, porque o Rodrigo, ele viaja direto. Na verdade, assim, é um compromisso. Às vezes o Rodrigo, ele quer ser líder, mas por causa do horário, às vezes não dá. Então é questão de ser avaliado. Então essa questão não é, a gente não é rígido ao ponto de não pode ir pronto. É igual um exemplo, irmãos. Às vezes a pessoa, por algum momento, ela não pode fazer alguma coisa, então a gente vai avaliar cada caso. Então, um exemplo, é um caso que também é um bom senso. Se ela fica 3 meses liderando uma célula sozinho, é difícil você colocar 3, 4 homens na célula, porque ou o discipulador vai ter que estar muito próximo, envolvido lá, porque senão vai existir uma certa carência lá naquele cuidado. Mas é a questão de levantar a mulher. Poder pode, depende da necessidade, do momento e do local. Existem lugares. Ter célula só de mulher, vamos fazer um monte? O ideal é que seja célula mista, porque a chance de crescer e multiplicar é maior. Mas não é por isso que nós vamos proibir, tá bom? Posso fazer célula com outra célula de outra rede? Caso uma célula se multiplique e os membros se desviam, qual o procedimento? Pode juntar com outra célula? Então vamos lá, 2 coisas. Irmãos, tem uma rede justamente já para ter uma estrutura. Então eu não vejo muito propósito, criançada, por favor.
Eu não vejo muito propósito você querer se juntar com outra rede, com outra célula de outra rede. Por quê? São dois discipuladores. Você fazer uma célula junto da sua rede, lá uma big célula, está dentro do propósito, está dentro do padrão, está dentro de um discipulador só. Existe um ditado que diz, cachorro com 2 donos morre de fome. Então, para que eu vou tentar ser cuidado por 2 pessoas? Tem problema eu ser amigo de outro discipulador, de outro líder? Não tem problema ser amigo. Mas a partir do momento que você anda mais com os outros do que com a sua célula, é problema. A partir do momento que você anda mais com os outros discipuladores do que com o seu, é problema. Porque isso mostra a sua prioridade. Tem problema ser amigo e andar junto? Não, não tem problema. Mas a partir do momento que você trocou a sua célula por outra célula, por outro discipulador, por outro amigo, sinal que você não está valorizando aquilo que Deus te deu. Então assim, desde que você ande com a sua célula, desde que você ande com a sua rede, quero marcar churrasco, não tem problema nenhum. Vou dar um exemplo aqui a gente é muito transparente. O Carlinhos e o Nardel são muito amigos. Tem problema de fazer churrasco junto? Claro que não, são amigos. Muitas vezes eu até vou estar junto também. Estou esperando o Anderson convidar. Quando faz às vezes um churrasco bom lá. Mas o que acontece? O problema é o Nardel parar de andar com a rede dele e só querer andar com o Carlinhos. Aí eu vou falar, Nardel, você precisa cuidar da sua rede. É um exemplo, tá? Não acontece isso. Então, entende? Então, assim, qual que é o propósito de eu fazer uma célula com célula de outra rede? Não encaixa. Porque você vai ter que consultar 2 discipuladores. Agora, você quer fazer célula, uma big célula, ou já aconteceu aqui, o líder vai viajar e não tem quem faça a célula, juntar com outra célula da rede? Porque o discipulador está vendo isso, o discipulador está junto, cuidando disso, tá bom? E acho que tem outra pergunta que eu não respondi aqui junto. Se os membros se desviar, qual é o procedimento? Se de fato uma célula tinha 10, desviou 7, claro que alguma coisa errada aconteceu, ou na distribuição, na multiplicação, mas sobrou 3, e faz 10 anos que está junto. Qual o procedimento? Se juntar com outra célula. Sim, na verdade está diluindo a célula. Não é o nosso propósito, não é o ideal, mas não é um peso, a gente não vai fazer. Você tem que multiplicar, você tem que levantar, você tem que fazer. Não, não deu, não deu. Alguma outra pergunta? Outra? Não? Fala que a gente já vai encerrar. O líder pode ficar falando na gíria? Líder pode falar na gíria? Tudo é ponto de vista. Vamos lá, presta atenção aqui, ó. Irmãos, imagina uma célula de adolescente, você chegar assim, paz do Senhor mancebos. Nunca mais o adolescente vai. Agora imagina você chegar no culto de domingo aqui, eu pego no pé dos discipuladores jovens quando ministro. E aí, velho, e aí, mano, beleza? Não combina. Então existe um ambiente para essas coisas. Então assim, uma célula de adolescente, não vai falar palavrão, né? Vai falar, mano, que bagulho doido. É negócio de jovem, eu vou proibir o jovem de falar assim. O problema é o quê? Imagina os visitantes, chega, que treta, velho. Aqui não, treta não pode falar bagulho. O cara não volta. Então assim, infelizmente ou felizmente, é uma linguagem jovem que virou gíria. Então tem uns negócios que a gente não entende. Mas assim, fica feio, né? Chegar na célula de uma rede família lá, chegar na célula, deixa eu pensar, o exemplo do Alan, vai, o Alan que é rede família. Chegar lá, ele, mano, passei um barato doido lá, o bagulho tremendo, assim, um 8. Falei, meu, o cara tá pregando na prisão? Então, entende? Então, existe o quê? Bom senso, irmãos. É aquilo, não tenta ser o que você não é. Por que eu não cuido mais dos jovens assim diretamente? Porque eu sei que eu já estou meio velhinho já, por mais que eu pareça novo, eu não sei falar mais direito, eu não sei falar muita gíria, e eu mesmo quando prego nos jovens, eu prego igual de domingo, por quê? Porque é meu estilo. Então às vezes eu até tento, que nem eu vou ministrar para as crianças um dia, vou me esforçar para falar, o coraçãozinho tá cheio. Cheio do quê? Jesus! Então a gente vai, claro que é o momento. Mas assim, eu acho que os irmãos teve lá uns atritos lá, mas acho que alguém teve uma condenaçãozinha com o outro lá, que também tá falando gíria. Depende, irmãos, é isso que eu estava falando. A gente tem que ser quem a gente é. Não é mancebo. O que é mancebo? O que é mancebo na Bíblia? Jovem. Imagina falar, mancebos, a paz do Senhor. Vai te catar, meu, sai daqui. Nem sabe o que é mancebo. A Bíblia do dia de hoje deve estar escrito aí, e aí, mano, não é nem mancebo. Entende? Então, assim, é claro, não força, não faça o que você não é. Mas, assim, célula de adolescente,
O cara só fala mais no WhatsApp e no Messenger nem existe mais, do que pessoalmente. É normal que o português dele não vai ajudar muito. Agora não é Messenger, qual que é? Não, tem um outro lá. Não, tem um outro. O pessoal hoje usa o Orkut. Amém? Irmãos, eu sei que algumas perguntas estão escandalizando os irmãos, mas é isso que eu estou falando. A palavra de Deus não mudou, mas a forma, o jeito, o estilo é cultural. Então isso é uma coisa que nós vamos começar a experimentar muito dentro da igreja. Por que hoje existe bateria na igreja? Porque a cultura mudou. Por que você tem televisão na sua casa, que antigamente há 50 anos era dentro do guarda-roupa e se o pastor visse você era expulso da igreja? Porque as coisas mudaram. Então, da mesma forma que antigamente eles viam a TV como pecado, hoje vê outras coisas. Mas o que? Desde que não abale princípios e não troque princípios com Deus. Entendeu? Usar droga então dentro da igreja vai ser liberado? Não, isso não é de Deus, isso fere os princípios de Deus. Amém? Mais alguma pergunta? Sim ou não? Não? Então vamos encerrar.